Vamos então começar a discussão sobre o capítulo 10 de Mulheres que Correm com os Lobos. E mais uma vez a Clarissa não decepcionou, tá? Simplesmente maravilhoso esse capítulo. Trouxe muitos insights. Já vou conectar a Vanessa aqui agora para a gente iniciar nosso bate-papo. Seja bem-vinda, Vanessa. Oxe, não vamos. Agora deu. Achei que não tinha nada. Hoje eu atrasei um pouquinho, porque eu estava atendendo, mas já estamos por aqui. Isso mesmo. E mais uma vez, né, a Clarissa não deixa de... Sim. Nossa fala já está repetitiva, né? Mas é a verdade que precisa ser dita. É. Não tem como ser diferente. Sim. E o que você sentiu aí ao ler esse capítulo? Me abriu muitos olhos em relação à criatividade, porque já era uma coisa que eu vinha buscando. Eu achei super interessante, porque lá no desafio do grupo, essa semana a gente trabalhou o raio da criatividade. E em muitas situações, por exemplo, nas terapias que eu trabalho como uma ferramenta de expansão de consciência, o Access, eles falam muito sobre essa questão da criatividade, do criar. O universo ele está em constante movimento, então, para que você receba o que de fato você quer e que você co-crie, você precisa estar nessa constância, né? Nessa mudança, buscando. E a criatividade tem tudo a ver, porque a gente cria, então a criatividade vem através disso. E aí, quando eu comecei a ler sobre a criatividade nessa mulher selvagem, assim, me abriu um horizonte muito grande em relação a me entender, primeiramente, e depois as viradas de chave eu ficava pensando, poxa, por que toda mulher não sabe sobre isso? Por que esse conhecimento está assim, tão, de alguma forma, escondido de todo mundo, de todas, né? Porque, de fato, só encontra essas informações, Tarsila, quem busca. E, às vezes, quem busca não compartilha, assim como nós estamos aqui. Às vezes, compra aquele livro, acha uma leitura muito legal e ali permanece. Sim, e eu estou achando muito rico ontem, né, quando eu estava lendo, eu falei assim, poxa, se a gente não tivesse aqui nesse bate-papo, a leitura desse livro não ia ser um décimo do que está sendo através dessa troca, né? E teve uma coisa que me chamou muito a atenção nesse capítulo, que foi que a criatividade, né, que ela coloca ali, não necessariamente como criar, né, artístico, não é só isso. Respeitar também, por exemplo, aquela mulher que a arte dela é cuidar de um bebê, Sim. é ajudar outro bebê vir ao mundo, cuidar de uma casa, servir as pessoas. Quem não vai num restaurante e não quer ser bem servido, bem tratado? E isso só acontece quando a gente vai num lugar e a pessoa gosta daquele trabalho que ela tem. Porque também não é difícil encontrar péssimos atendentes, né? A gente entende que lidar ali com atendimento, com o ser humano, não é algo fácil, né? É um desafio. Mas a pessoa também precisa gostar daquilo que ela está fazendo. E se ela exerce a criatividade dela, ela consegue fazer isso com alegria, apesar das dificuldades, né? Perfeito. Isso mesmo. É encarar o que a gente gosta de uma forma criativa, trazer essa nossa criação que vem de dentro. E por mais que seja no cotidiano, no dia a dia, como você falou, né, sobre o trabalhar no restaurante, o cuidar de um bebê, mas que seja feito com intenção. Então a gente está muito no automático, né, Tarsila, fazendo tudo repetitivo, do mesmo jeito, todo dia. E a criatividade nos leva
há uma consciência maior. Por que é que eu não posso incrementar aqui? Por que é que eu não posso ver? Eu dou exemplo, por exemplo, para cozinhar, eu sempre fiz o básico, né? Feijão, arroz e a carne e acabou. E aí, às vezes eu ia comer com uma amiga minha e ela sempre colocava algo mais na comida. Ela nunca ficava assim no feijão e arroz. Ela sempre colocava um tempero diferente. Ela sempre sabe, uma comida que era super simples e ficava muito saborosa, e eu dizia, menina, eu vou comer aqui todo dia. E aí eu comecei a trazer isso para a minha vida. Então a gente começa a tomar gosto pelas coisas quando a gente coloca intenção. Então, quando eu comecei a colocar intenção, aí eu comprava uma questão de um tempero diferente, uma verdurinha diferente, ia colocando e ia lembrando dela. Aí eu disse, só como é bacana, o quanto a gente se apropria do que é do outro também. Mas de Sim. uma forma positiva e também de uma forma negativa, né? O que a gente vai ver nesse capítulo aqui sobre as águas dos rios e esse rio que corre em nós. Então, o que estamos nos apropriando também, que não é bacana. E o que é legal e que está passando assim, despercebido, está passando e a gente não tem essa percepção tão, esse olhar tão aguçado para o que pode ser uma coisa benéfica para a nossa vida. Então, é uma criatividade. Naquele momento ali, ela estava usando toda a sua criatividade. Eu fui na onda e hoje os meus pratos são melhores. Que bom. E quando você falava do prato especificamente, né, me veio aqui à memória, às vezes eu falei assim, nossa, o almoço hoje vai ser tão sem graça. Aí, de repente, saía um banquete. Por quê? Você tinha tudo ali, só faltava a criatividade. Sim, E, sim. e a criatividade, ela não é algo inato, né? Ela é treinável. E eu acho que seu exemplo foi perfeito, porque foi a partir da sua experiência com essa amiga que você conseguiu melhorar aí seu cardápio Isso, em casa, né? isso. E isso é muito legal, porque você foi treinando. Hoje você até compartilha o cardápio do dia no Instagram. Foi. Essa já foi com uma outra mulher. Olha que interessante, né? Como nós somos influenciados. Todos os dias é uma cliente minha que se tornou amiga. Todos os dias ela tá ali e ela diz: se não postar, não vale, porque ela começou uma reeducação alimentar. E aí várias outras mulheres despertaram para isso também. E eu disse: veja como nós temos esse poder de influenciar os outros. E aí todas as vezes vem uma e bate palminha. Aí vem a outra e diz: já estou começando, já estou mudando, já comprei isso, já comprei. Então, é uma troca e a gente precisa dessa troca. E muitas Uhum. vezes estamos assim, tão entregues a informações negativas e pesadas, né, Tarsila? Que a gente não se percebe com pessoas tão bacanas que estão ali do seu lado, lhe trazendo uma coisa boa, fazendo com que você seja um pouco mais leve. E aí, quando você começa a perceber isso e a trazer isso para a sua vida, realmente a vida começa a ter mais graça. Então, foi com essa outra que eu comecei a aprender os pratos. Olha que interessante, tá vendo? Rede de mulheres. Então, assim, mulheres que apoiam mulheres chegaram para mim, eu como terapeuta. Mas a gente está nesse constante aprendizado. Então, a gente aprende muito com os outros também, né? E aí ela me trouxe, me despertou uma situação que em mim estava adormecida, que era a vontade de ter essa reeducação alimentar, esse cuidado com o que eu estava comendo, essa preocupação e atenção com os pratos do dia a dia. E é super interessante isso da rede social, da gente se apropriar do que é bom através dessas possibilidades aqui que a gente tem. Sim, e sua fala me fez pensar já na primeira frase aqui que eu marquei, né? O preparo de um local adequado estimula a grande criadora a avançar, né? E por que eu liguei com a sua fala? Porque na rede social, às vezes, a gente também tem que fazer uma limpa, né? Da Com certeza. quantidade de redes sociais que a gente tem, da quantidade de pessoas que a gente segue. Não que tudo tem que ser só produtivo, né? De trazer um resultado, mas que tenham entretenimento, mas que sejam também coisas de qualidade. Por exemplo, a minha amiga sempre me mandava umas piadinhas assim: ah, e a dieta? Comi. Aí
eu dava umas risadinhas. Aí depois falei com ela, falei assim, amiga, sendo bem sincera, eu não gosto desse tipo de mensagem. Ai, mas você é muito chata, não sei o quê. Falei assim, não, é porque eu não quero comer a dieta. Eu quero manter firme na dieta. Então, era para mim, eu não quero fazer piada com a minha dificuldade. E eu vejo tanto isso na internet, né, que as pessoas passam, falei assim, quando que foi normalizado falar mal de si na internet? Não sei se você tem essa percepção, mas eu ficava assustada quando eu via E algumas. acaba normalizando uma coisa que não era para ser normal. Então, se a gente vê um fazendo errado, o outro fazendo errado, então a gente diz, ah, então tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também. E é por isso que estamos nessa sociedade doentia, né? É por isso que a gente vê tanta coisa envolvendo mulheres também, que é normalizado, que é naturalizado e que não é certo. Então, se nós, como mulheres, nós, como pessoas mais conscientes, não repreender, não mostrar para a pessoa que não é legal, ela não vai aprender nunca. E estamos também colaborando para que isso ainda se perpetue, né? E que continue Sim, ali isso. Então, foi perfeita a sua colocação. Saber se posicionar é muito importante. Comunicar, é, né? eu acho que a gente tem que estar conectado com aquilo que agrega. Lógico, cada um tem direito de se divertir com o que quer, né? Se ela quer, ela curte, ela que continue Sim. lá assistindo a página, mas E eu vejo. acredito que a gente, quando vai se tornando mais consciente, nós vamos nos tornando mais chatas mesmo. Isso que eu ia falar, porque eu vejo a mensagem como algo negativo, aquilo não Sim, está me incentivando, sim. né? Igual a pessoa falar assim, saúde mental, nunca tive. Socorro, então vem cá, vamos começar Verdade. a cuidar Verdade. disso. E Então, que sejamos chatas para o que não é bom, né? é, sejamos seletivas, É, né, para aquilo que nos faz bem. é. E vou já ler o segundo aqui, ó. E não é à toa que a criatividade não é um movimento solitário. Nisso reside seu poder. O que quer que seja tocado por ela e quem quer que a ouça, que a veja, que a sinta, que a conheça, serão alimentados. É por isso que a observação da ideia, da imagem, da palavra criadora de outra pessoa nos preenche, nos inspira para o nosso próprio trabalho criativo. Acho que foi exatamente isso que você fez, Sim, né? sim. Tem uma parte, ó, que fala, só para pegar o seu gancho aqui. Por esse motivo, a capacidade criadora da mulher é seu trunfo mais valioso, pois ela é generosa com o mundo externo e nutre a mulher internamente em todos os níveis, psíquico, espiritual, mental, emocional e econômico. A natureza selvagem derrama-se em possibilidades ilimitadas, atua como canal de vida, revigora, mitiga a sede, sacia a nossa fome pela vida profunda selvagem. Seria ideal que esse rio criador não fosse represado, não sofresse desvios, nem fosse mal utilizado. Então, essa capacidade criadora é justamente o que nos nutre, o que traz esse desenvolvimento psicoemocional, espiritual e físico. E as pessoas que ainda não têm, as mulheres que não têm ainda esse acesso a essa consciência, que tudo faz parte, né, de uma consciência, ou que ainda não chegaram nesse momento desse despertar, vão considerar uma besteira, vão querer invalidar, vão dizer que as mulheres que buscam isso é muito chatas. Mas quando a gente começa a absorver novos conteúdos que vão gerar essa criatividade, esse desenvolvimento em nós, a gente não quer parar. E a gente não quer voltar para o que era antes. É muito interessante isso, Tarsila, porque hoje eu começo a perceber a importância de se priorizar e de cuidar dessa minha criatividade, desse meu interior, para que de fato nutra tanto eu como o exterior, como vem dizendo aqui. A mulher criativa ela é generosa, ou seja, ela não guarda só para si. Ela guarda para muitas pessoas e ela entrega, na verdade, é o que a gente vem fazendo aqui. Então, veja, é entregar quem está disposto a receber. Mas quem não está disposto a receber, está tudo certo. Mas eu não escolho mais
ficar como antes. Então, realmente, a gente começa a perceber, a se questionar: será que isso aqui é saudável? Será que isso está nutrindo a minha criatividade? E a gente se torna mais seletiva, de fato, como você falou. E isso é muito bom. Seria Uhum. muito ruim se a gente continuasse no mesmo lugar, se a gente não percebesse essa nossa evolução. Porque pegar um livro desse, com tantas páginas, e devorá-lo, entender aqui o que de fato a Clarissa quis nos explicar, isso já é um avanço muito grande. Para mim, assim, é uma comemoração Sim. muito grande, né? Porque são quase, é mais de 500 páginas, é Tem 500, só de ver o livro já né? pendendo, né, para um lado, E a aí, gente isso é o poder criativo da mulher. É fazer o diferente, é trazer mais, é agregar mais, é acrescentar, que é o que a gente vem fazendo aqui, né? E que bom. e sim. E essa energia, né, criativa, ela não pode ficar estagnada, né? Foi o que eu disse lá no começo. Não dá para a gente pegar cada capítulo desse, né, que traz tanta luz para o nosso caminho, né, e ficar calada. Mas a gente entende também que cada um tem seu próprio tempo, né? A alma parece que ela tem seu tempo ali de maturação e tem pessoas que não vão estar preparadas para isso tudo, né? Porque esses 15 capítulos, eles são bem intensos, né? Como se cada um precisasse ali de fato de um tempo para ser trabalhado. Quem já vem na evolução, no desenvolvimento, consegue ler e praticar com mais agilidade. Mas se uma pessoa está muito estagnada, né? Tá lá naquele rio ali super poluído que ela traz aqui na história da La Chorona, La Lorona, né? La Chorona, ela vai demorar um tempo mais para conseguir digerir toda essa transformação e tudo certo também, né? Sim, cada um no seu tempo, né? E Vivendo. pegando aí essa sua fala, quem é a La Lorona ou La Chorona, né? A Uhum. Chorona. A Clarissa, ela surpreende sempre com essas histórias, esses contos, os mitos que ela traz. É muito bom ter esse novo conhecimento também, assim, de entender, de viajar sem nem sair de casa. Eu já viajei para um monte de lugar sem nem sair de casa, eu já conheci muitas histórias e se encanta, porque a gente começa a imaginar também, não sei se você, mas eu imagino que sortuda foi essa Clarissa de poder conhecer tantas pessoas, tantos lugares, tantas culturas, de se entregar tanto a esses conhecimentos, de absorver tanto, porque pelo que eu percebo, aqui é o suprassumo do que ela pegou, mas o quanto de vivência e experiência essa mulher não teve até chegar aqui, porque ela começou a selecionar os contos que ela ia colocar nesse livro e quantos outros não tinha que era para ser compartilhado. Então, nós somos essa grandeza também, né, Tarsila, de ter vários contos, várias histórias. Isso é maravilhoso, poder conhecer através de livros tantas outras culturas e conhecimentos que a gente não tem nem noção que exista e que pode fazer uma diferença muito grande na nossa vida, no dia a dia. Porque essa história da La Llorona traz isso. Falando sobre o conto, é uma mulher que muito bonita, tem vários contos em vários lugares, mas ela dá uma resumida e traz os mais importantes. E aí, dentro desses, tem o conto que ela era uma menina, uma mulher muito bonita, atraente, mas pobre, humilde, e tinha um homem muito rico, né? E aí teve filhos com ela. E uma das situações, dos contos, ele não a assumiu, pois ainda existia e ainda existe, a gente sabe, do interesse dos bens de que a mulher tinha, e aí ele viajou e foi embora para ficar com outra mulher que tinha seus bens, tinha dinheiro, enfim, e queria levar os filhos. E ela não aceitou, pois era a criação Uhum. delas. E aí a gente traz muito aquele ditado: o filho é da mãe, né? Então imagine uma mãe que ser tomada assim, dois filhos, de um homem que ela amava, e aí ela, em um momento de desespero, joga esses dois filhos no rio, e até
Então ela vai lá e se afoga também, cai. Chegando no céu, São Pedro diz: você, por todo esse sofrimento, você pode ficar, mas primeiro você tem que trazer seus filhos. E então começa esse conto da história de La Llorona, uma mulher que chora buscando seus filhos perdidos no rio. E aí ela começa a trazer essa alusão e fazer analogias ao que a gente também acaba perdendo da nossa criatividade. No rio também surge poluído, pois se fala em outra história do rio poluído, que essa Lalorona sai procurando o seu filho. Ela mostra a importância desse rio, que a gente sabe que é importantíssimo na questão da natureza, do rio que é o que alimenta, é o que traz aí a vida por onde ele passa, e que a mulher também é esse rio. E que quando ela está poluída, infelizmente os animais morrem, não tem vida, fica-se enlameado. E quantas vezes a nossa alma não está poluída, com lamas, o nosso campo psíquico está adoecido, a gente não tem esse acesso ao nosso self saudável e nos tornamos essa mulher que busca pelos filhos em um meio de um rio poluído. E quem são esses filhos, Tarsila? Quem seriam os filhos? Os filhos é tudo aquilo que a mulher dá conta, né? De criar, de desenvolver, né? Travou minha bateria. Vou Voltou. colocar o carregador. Aquilo que a mulher consegue, né? Colocar a sua alma, né? Que foi o que a gente vinha falando no início. Não importa se você trabalha, se você é médico, se você é faxineiro, se você é atendente, se aquilo é o que você deseja fazer, que também tem esse detalhe, né? Diferente de uma pessoa que está ali se matando de trabalhar para um trabalho que não gosta, Sim, né? Tem até uma parte dessa que ela explica um pouco, que eu achei interessante, mas agora eu não vou saber exatamente onde está, que é você entregar a sua vida ali naquele trabalho de 8 às 18 que você detesta, que você não suporta ouvir a voz do seu chefe, que você só espera o relógio bater 18 horas, só espera pelo final de semana para sobreviver ali os próximos 2 dias. Então, quando isso acontece, é que o rio foi poluído. Mas se você, né, vou voltar no exemplo aí do atendente. Se você é atendente num restaurante que funciona à noite, de 18 a, sei lá, 2 da manhã, mas é aquilo que te deixa feliz, né? Que está em contato com essas pessoas. Você é uma pessoa da noite, não é do dia. E você está feliz com isso, é o rio, claro, né? É porque esse rio aí, de alguma forma, ele já passou por uma purificação. É isso. O que você complementa aí? Olhando muito por esse ponto de vista que você trouxe sobre o que a gente faz e que gosta, eu hoje agradeço por agora fazer o que a minha alma se alegra, pelo que os meus olhos brilham. Mas eu confesso que foi uma longa jornada de entender, de soltar a mão do controle, de primeiro se preparar para poder chegar a um momento que eu diga assim: hoje eu posso fazer e viver do que eu gosto. É muito difícil a gente encontrar pessoas, principalmente mulheres, que digam que estão satisfeitas, né? Que estão felizes no campo profissional, que estão felizes no campo de relacionamento amoroso. Sempre tem algo faltando. Mas o que eu me pego pensando muitas vezes, Tarsila, é o que tem sido feito na vida dessa mulher para que essa situação mude? Será que ela tem limpado esse rio? Ou ela só está permitindo que todo mundo que chegue ali jogue um pouco mais de lixo? Porque a vida me levou para o lugar que eu estou hoje. Eu digo que ela me empurrou, eu fui no empurrão mesmo. Quem sabe eu estaria ainda no primeiro emprego, no primeiro trabalho, reclamando da vida, mas ainda continuando ali achando que só merecia aquilo. Então, eu sou grata por esse impulso que eu recebi. Mas as pessoas que estão nessa inércia, as mulheres que estão paradas e não buscam, se acomodam de fato e só reclamam, reclamam e não mudam. Então, o rio dessa mulher realmente ele está turvo, ele está poluído e quem chegar ali se contamina.
Uhum. Então, quem for tomar um banho ali vai se contaminar. E tem mulher que é assim, que quem chega perto também sofre. E eu vejo isso na minha família. Quem aqui não tem uma questãozinha com mãe, não tem problema com irmã, com a prima, com a mulher, com a rival, sei lá quem for. E aí, enquanto eu queria mudar, limpar o rio da outra pessoa, eu não tinha sucesso. E eu me martirizava e me torturava. E aí, dessa última vez, porque a vida vai trazendo a mesma situação até a gente aprender, né? Se não aprender, ela vai trazer do mesmo jeito. Então, são o Sim. tal dos loopings, os ciclos repetitivos, os padrões negativos. E eu tenho um padrão negativo muito forte em relação a mim e a minha mãe. Então, veja, de onde vem o meu feminino ferido? Vem da minha relação com a mãe. E ela sabe, ela tem consciência. Só que, enquanto eu quero limpar o rio dessa mulher, eu não estou limpando o meu. Eu estou fazendo com que eu deixe ele sujo, descuidado, que qualquer um entre, tome banho, bagunça e vá embora. E aí, quando eu comecei a olhar para esse rio, cuidar do meu, das minhas águas, ou seja, das minhas emoções, e mulheres, vocês que estão aqui, por favor, isso é super importante. Porque isso é terapêutico, isso é ir para uma terapia e se cuidar. Quando eu comecei a entender que não parte dela e sim de mim, a forma com que eu posso me colocar dentro disso tudo, as reações que eu possa ter, o que aceitar, o que eu posso permitir ou não, dentro dessa relação mãe e filha, eu comecei a olhar para o meu rio. Então, isso mudou, assim, tá? Vem mudando cada vez mais. E por que é que eu estou colocando essa minha experiência pessoal? Para que as pessoas entendam que nós estamos nessa caminhada. Que toda mulher, seja psicóloga, psicanalista, terapeuta, seja quem for, da área do desenvolvimento humano, também tem seus percalços, também tem seu rio para cuidar e limpar. E se a gente se preocupa demais em olhar para o outro, o nosso vai perdendo a cor, vai ficando lameado, vai ficando sujo, Sim. e quando vamos ver, não tem vida. Então, trazendo isso para a nossa vida, o que é que a gente tem permitido que outro chegue e jogue nesse rio, né? E sempre com a desculpinha, sempre com uma historinha, ah, mas é porque é marido, ah, mas é porque é filho, ah, porque é patrão, ah, porque é a minha mãe. Não, o rio é seu. Quem tem que tomar de conta desse rio é você. A responsabilidade foi dada a você. Então, dentro de todas as relações, a gente precisa parar e analisar. Será que de fato eu tenho feito alguma coisa para modificar e mudar essa situação que não está satisfatória para mim, eu não estou feliz? Ou não? Porque tem gente que começa a se lamentar pelo tempo perdido. E aí eu vejo mulheres de 30 anos dizendo que não tem tempo mais na vida. E isso dói, machuca você entender que a outra pessoa perdeu a esperança na vida de uma forma que com 30 anos ela já quer desistir. E quer dizer que não tem mais jeito, não tem mais tempo para estudar. E por mais que você queira convencer do contrário, tem pessoas que estão totalmente designadas e estão totalmente resolvidas a acreditar que a vida é aquilo e que acabou. E quem sou eu para falar Sim. diferente? Se você acredita, né? E foi legal você ter falado da sua experiência com a sua mãe. Me veio duas imagens, né? A primeira, ao invés de quando você tentava limpar o rio dela, talvez você sujava mais o seu. Era sobre isso. E qual que seria a possível solução, né? Seria você limpar o seu e ela se inspirasse em você para Isso. fazer o trabalho dela também, porque esse é um rio que só dá para ser limpo sozinho, né? Essa limpeza ela é solitária. E aí você disse, né? Algumas coisas são terapêuticas, algumas coisas nos ajudam a limpar esse rio e é através da fala, né? Vai sempre passar pela fala, vai sempre passar pela experiência com o outro. Sim. Não a gente se faz a partir do outro. Isso mesmo. É quando a gente começa a perceber quais são, porque tem aqui o capítulo O Veneno do Rio. Quais são os venenos do meu rio? Uhum. O que é que me desperta a raiva, o egoísmo, a falta de paciência? Então, quando eu comecei a entender o que estava envenenando o meu rio,
em relação a essas minhas relações, seja familiar, seja amorosa, profissional, interpessoal comigo mesmo. Quais são os venenos que eu ainda estou tomando em relação à minha imagem, à minha autoestima, ao que eu acredito sobre eu ser. E aí, quando eu comecei a baixar essas barreiras, entender, peraí, tem muito veneno por aqui. Vamos começar a limpar. Aí a gente vai fazendo o quê? A mudança dos pensamentos, que é a mudança dos paradigmas, que são as crenças. Então, certo, eu ainda tenho que melhorar aqui, mas eu não estou tão ruim nesse aspecto. E esse aspecto aqui que eu estou muito boa já, então não preciso mais estar alimentando essa parte aqui minha. Eu tenho que partir para um outro lado do rio. E aí a gente começa a perceber que tem muito trabalho a ser feito, que é um trabalho diário, que tem que ser praticado. Tem uma parte que ela fala, que eu até postei nos stories, que eu me inspirei, que é falando sobre o repouso criativo. E aí eu fiz uma enquete e 80% das mulheres que votaram disseram que não sabia que iria aprender. E aí eu fui hoje explicar o que é o repouso criativo, que eu já vinha fazendo, mas não sabia, não dava esse nome. E a Clarissa trouxe esse nome, então eu já adotei, que é o repouso criativo. Já Nesse repouso criativo, você precisa entender que é seu, é o seu momento de cuidar do seu rio, das suas emoções, de você parar. O feminino, Tarsila, como eu venho falando muito dessa questão do sagrado feminino, cura do Uhum. feminino. O feminino, ele é nutrido no descanso, no repouso. Mas nós, mulheres modernas, dessa sociedade que está uma loucura de competição, de correria, de dar produção, não sabemos e muitas vezes não entendemos o que o nosso corpo está pedindo. E aí esse rio está envenenado, porque as toxinas aumentam, cortisol, estresse, tudo aí que é ruim. E aí a mulher se entope de medicação. E como é que vive bem? Não está vivendo bem. A gente está tentando se manter numa realidade que na verdade não é saudável. Então, o repouso criativo é você tomar aquele seu chá, é você escutar uma música, é você parar um pouquinho, é você refletir como é que está a sua vida, sem se culpar, sem se martirizar, olhar de fora para a sua vida e dizer assim, se eu fosse, se essa pessoa fosse uma amiga minha, qual seria o conselho que eu daria a essa pessoa, né? Como seria que eu cuidaria dessa pessoa? Porque às vezes a gente entrega tanta coisa boa para o outro e quando é para a gente só sobra as migalhas, só sobra a parte do que não é bom. Então, quando eu começo a me colocar nessa posição de dizer, peraí, eu vou olhar para o meu rio e eu vou me permitir me cuidar aqui, cuidar dessas águas, aí tudo vai ficando mais fácil, as relações mais prazerosas. E a coisa começa a fluir. Até que se eu não estiver num momento bacana, num trabalho que não é legal, mas eu vou conseguir ter estrutura para suportar aquilo por mais um pouquinho, porque eu estou me fortalecendo nesse processo, né? Sim. E aí, né, para essa criatividade ela acontecer, então ela precisa desse lugar propício, né? Nesse caso, simbolizado aí pelo Rio Limpo, e a gente também precisa entender quais são as etapas, né, dessa criatividade. Então, precisamos de cinco fases, né? Passamos por cinco fases da criação, que é a inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. E quantas vezes a gente acha que aquela ideia é algo bobo e a gente ignora aquela inspiração, aquela ideia? Ou quantas vezes a gente tem a concentração, né, desenvolve toda uma ideia, mas não tem a organização para executar. Implementa, mas não faz a manutenção. Né? Se a gente simplesmente então fala assim, eu vou fazer esse clube do livro aqui e nunca mais aparecesse. Que adiantou, né, ter essa ideia? E aí tem algo que é muito valioso, que é a força do masculino dentro de nós, né? Então a gente está aqui sempre falando do feminino, mas a gente precisa lembrar do feminino, né? O yin yang, que você até colocou nos seus stories. Sim. A energia que cria, mas a energia que executa. Que aqui no livro
a Clarissa coloca como ânimos, né? Que é o ânimos pode ser compreendido melhor como uma força que ajuda as mulheres a agir em sua própria defesa no mundo objetivo. O ânimos ajuda a mulher a expor seus pensamentos e sentimentos íntimos e específicos de um modo concreto, em termos emocionais, sexuais, financeiros, criativos e outros, em vez de expô-los numa imagem que se modele de acordo com um desenvolvimento masculino padronizado numa determinada cultura, né? Então, o que seria isso? Seria a Nath, gente... pode Oi? falar. Pode falar. Seria a gente dar primeira coisa, eu acho que a mais importante que muitas mulheres erram aí já na saída, que é não valorizar aquela ideia que ela teve. Ela pensa, não anota, não faz nada, quando vai ver no outro dia, na outra semana, tem alguém fazendo exatamente aquela ideia. E às vezes a pessoa está ganhando dinheiro, a pessoa está se desenvolvendo, está ajudando outras pessoas, e ela simplesmente ignorou aquele insight, aquela ideia que ela teve. Ou essa mulher acha que não precisa da ajuda de homem nenhum. Quem dirá da força masculina dentro dela, né? Então, como que nós mesmas não tolimos a nossa criatividade, seja por medo da opinião do outro, seja por falhar na execução, no planejamento dessa ideia ou na manutenção. E aí a gente acaba estagnada naquele emprego que detesta, naquela vida que não faz sentido. E lógico, gente, dá para ter tudo que a gente deseja na vida? Não, Não. até porque a gente deseja tudo, né? Não sei você, mas eu estava adorando o climazinho de outono que estava aqui, mas a hora que o meu espaço aqui fica gelado demais, eu corro para o outro onde tem sol. Sim. Então eu quero frescor, mas eu quero o sol que aquece. Então o tempo todo a gente quer alguma coisa. E muitas vezes a gente quer coisas opostas, que inclusive é daí que vem muitos conflitos do ser humano, né? Mas voltando aí para a criatividade, a gente não vai conseguir executar tudo aquilo que a gente deseja, mas pelo menos a gente conseguir anotar, observar e escolher aquilo que a gente vai dar seguimento, dá para ser mais realizado, e aí sim dá para lidar com aquela falta, Sim. né, daquilo que não foi o escolhido. Porque escolher, o difícil não é escolher o que quer, não. O difícil é escolher o que não vai ser escolhido. E quando tem uma parte que ela fala justamente sobre isso, né? De certo, tá difícil, vai errar, então erre logo e recomece. E Isso. isso é muito importante. Nós não fazemos, nós não criamos mais coisas que tanto vai favorecer a nós como ao mundo por esse medo de errar. E aí não queremos fazer e executar. Tem pessoas que dizem assim: ah, eu sou muito perfeccionista. Na realidade, são pessoas que observam mais à frente, percebem que não vão fazer como querem e aí não tentam. Então, não é sobre adiar porque quer tudo certinho, é sobre não querer fazer por medo de errar. Só que vamos errar. Erramos todos os dias, de forma inconsciente. Tem coisa que eu nem estou vendo, que se eu tivesse a percepção, a minha vida seria outra, mas eu não estou vendo. Então, se em algum momento eu me deparo com aquilo e eu não tenho essa vontade, essa capacidade, essa coragem, é porque está me faltando esse ânimo. A mulher, ela cria na sua força feminina. É ela que gera, é ela que gesta, mas ela precisa dessa força de pulsão para fora,
do externo para executar, para agir, para ser a ação. E isso vem dessa força masculina. Então, tem gente que diz assim, ah, mas é porque eu sou uma mulher muito masculina, muito yang. O que é que quer dizer isso? Essa mulher, ela está muito no fazer, no executar. Fazer, fazer, fazer. E aí vai levar ao cansaço físico, vai levar ao estresse, crise de ansiedade, e por aí vai. A mulher que está muito na sua polaridade feminina, ela não está fazendo. Ela só está na melancolia, na tristeza, na reclamação, na inércia. Geralmente são mulheres que deprimem muito fácil, que caem numa depressão muito fácil, que reclamam muito da vida. Por quê? Porque está faltando força de ação nessa mulher. Então, o que é o Yin e o Yang, que tanto se fala no Tao, na filosofia oriental, né? É esse equilíbrio entre o feminino e o masculino, que são duas polaridades, que é o frio e o quente. Então, nós somos esses seres duais. Então, eu tenho que perceber o quanto tempo eu estou agindo muito na minha vida e estou esquecendo de parar, respirar, pensar, elaborar, escrever, criar intuitivamente. Quando a gente se debruça com um livro, vem tanto insight, vem tanto pensamento bom. Quando a gente pega uma caneta e um papel, vem tanta ideia legal. E aí depois, sim, eu preciso ir para a minha polaridade masculina para colocar aquilo em prática. Ou senão vai ficar só no mundo das ideias. E é como você falou, vem uma ideia legal, você está ali conectada com a sua intuição, com o seu eu superior, vem uma inspiração muito boa, você não faz. E aí depois você vai ver somente o outro fazendo e você vai ter que estar na plateia aplaudindo. Por quê? Porque aquilo veio para você, existe uma consciência coletiva, então todo mundo pode acessar aquela informação. É como se tivesse uma nuvem ali, cheia de informação, e em algum momento você vai lá e colhe aquela informação. Só que você não fez nada com ela. Aquela energia, aquela informação continua ali. Alguém com mais vontade de fazer, com mais execução, vai lá, recebe essa mesma informação e coloca em prática. Quem foi que ganhou? Quem foi que perdeu? No fim das contas, está ali o acesso para todo mundo. Basta saber quem de fato tem essa coragem. Por isso que eu digo que o mundo é dos ousados. Sim. Porque quem E, tem a ousadia faz, né? e assim, e até complementando esse exemplo que eu disse, você reforçou agora, e também não é porque o outro fez que você pode deixar de fazer, não. Sim, Porque com cada um certeza. vai ter o seu próprio jeito. Perfeito. Enquanto você falava, né, disso, que a mulher, quando ela está muito no feminino, que ela pode ter muitas ideias e talvez viver no mundo da lua, né? Eu já lembrei do outro conto, porque nesse capítulo a Clarissa colocou 3 contos para gente, né? Foi. Então ela fala da menininha do fósforo, né? Falaram para ela que se ela comprasse o fósforo numa aldeia por meio, esqueci o nome da moeda aqui. Enfim, meia moeda, ela ia conseguir vender no centro da cidade por uma moeda. E estava frio, né? Eu fiquei imaginando, sabe, Nova York, lá na época de Natal, aquele frio que sempre aparece nos filmes. Então, a menininha lá oferecendo o fósforo e ninguém dava a mínima para ela. E aí ela começou a acender o fósforo. Só que cada vez que ela acendia, ela tinha uma imagem. Ela tinha um deslumbramento. Só que aquilo, ela pegou o poder mais forte que ela tinha para aquecê-la do frio. Como ela não tinha lenha nem nada, ela só acendia o fósforo, só que ele apagava rapidamente. E nenhuma dessas fantasias, né, ali ao olhar para a chama, ela viu a avó dela acariciando, aninando, e ela faleceu. E aí, o que que esse conto nos traz, né? Que se a gente ficar só na fantasia e a gente não tiver atitudes mais coerentes, a gente vai desfalecer, a gente vai morrer congelado, né? Porque a nossa alma esfriou. E faltou nela justamente a criatividade, Sim, né? De ver outras possibilidades que ela poderia fazer com aquele fósforo ali. foi um conto muito triste, mas que é muito real.
quando fala o seguinte: essa criança está num ambiente em que as pessoas não se importam com ela. Se você está num ambiente desses, saia daí. Aí logo depois tem: estar com pessoas reais que nos aqueçam, que apoiem e elogiem nossa criatividade é essencial para a corrente da vida criativa. Nessa parte fala sobre a criança que não está tendo o apoio, que na realidade ela pediu, ela chegou, né, a fazer pedidos e ninguém a atendeu. Muitas vezes a gente está nisso, querendo reconhecimento, querendo ser vista no lugar que ninguém está a fim de ver, que ninguém está na disposição de ajudar. Então, a menina permaneceu naquele lugar que ela não estava sendo vista e ajudada, e ela faleceu. E as mulheres que estão em lugares que não estão sendo vistas, elas acabam falecendo em algum nível. Seja no seu nível espiritual e de alma, seja no seu campo emocional, seja no seu campo físico também, porque tantas acabam tomando tanta medicação e acelerando esse processo. Vem vício, vem doenças, como a gente sabe na realidade que acontece. Tem mulheres que definham de verdade. Eu lembro que eu tive uma pessoa que eu trabalhei para ela por muito tempo e era uma mulher maravilhosa. Muito gente boa, muito criativa, adorava fazer crochê, adorava comprar produtos de cama, mesa e banho e vender para as amigas. Ela foi uma das mulheres mais criativas que eu conheci. Ela já era uma senhora, casamento muito antigo, os filhos casados, já era avó, enfim. E eu vi essa mulher definhar, eu vi ela morrer. E antes, eu lembro que ela falou assim: eu só queria que quando eu fosse embora, Deus me arrumasse um lugar para eu só ficar arrumando. Porque ela adorava arrumar os armários, o guarda-roupa, e ela tirava as coisas e colocava. Porque ela não estava sendo vista. Porque o casamento dela era falido, mas ela vivia de fachada para agradar, porque era um casamento muito antigo, então não se podia fazer esse escândalo. Porque na igreja ela fazia curso de casais, então como assim uma pessoa que dá curso de casais vai separar do marido? E aí ela foi aguentando e envenenando a alma dela, envenenando ao ponto dela desenvolver uma doença, né? A ela, que a escoliose, esse tipo de coisa, que foi acabando com, foi paralisando os membros, foi paralisando os órgãos, até que ela definiu. E o médico falou isso para ela. Não tinha medicação, não tinha estado, não tinha especialista que desse jeito. Ele falou que foi muita coisa guardada. Então, se a gente não observa e traz isso na real, na verdade, ó, ou você muda ou você morre, é porque de fato é esse o caminho. Como a gente sabe, Tarsila, a pulsão de morte, né? Então, se o ser humano ele não está tendo essa criatividade, esse brilho no olho, ele está se encaminhando para onde? Para esse caminho. Freud falou, na constelação, como a gente sabe, tem muita gente olhando somente para a morte. Quem olha para a morte não olha para a vida. E essa pessoa, ela se sentia viva em fazer os seus crochês, em fazer os seus bordados, em vender. Ela via com um sorriso que nem ela percebia. Só que ela era impedida de fazer isso, porque o companheiro dizia que não podia, que era errado, que era feio, que fazia vergonha, enfim. Saiu podando a pessoa. Então, nada ela podia fazer que não fosse por baixo de uma ordem dessa pessoa que ela convivia, né? Desse esposo. E ela acabou de fato falecendo. Então era uma pessoa que poderia estar aí plena, com a saúde, com uma vida, com muita coisa para oferecer para o mundo. Infelizmente foi uma perda muito rápida, mas o corpo dela escolheu isso. Por quê? Porque a mente dela estava olhando para isso. Então, se a mente dela, se a psique dela estava dizendo, ó, eu quero olhar para isso aqui, o corpo obedece. Então, se a gente busca por criatividade e saúde, o meu corpo vai obedecer. São os nossos comandos. Mas se eu estou olhando para o que é negativo, o meu corpo também vai obedecer e vai adoecer, E né? tem algo muito curioso aí com relação à pulsão de morte, né? Porque primeiro Freud desenvolveu a teoria da pulsão de vida e depois da pulsão de morte, até ele chegar numa conclusão de que, na verdade, nosso impulso para a morte é mais natural e que Sim. o impulso para a vida é um esforço que a gente faz, assim, né? Dizendo a grosso modo. Então, quando a gente pensa que um bebê, se for abandonado, ele não sobrevive, né? Ele está ali fadado à autodestruição, né? A gente precisa do outro para isso.
o que a gente, se a gente olhar os nossos hábitos, aquilo que a gente come, a gente está o tempo todo Sim. se destruindo. A gente sabe que não é saudável. Eu achei muito engraçado que um cara postou ontem, né? Olha a hipocrisia. Estou aqui hidratando o cabelo, mas não tomo uma gota d'água. É o tipo de piada que eu te falei que eu não. Essa eu achei engraçada, Sim. mas Pelo menos ele espero que tem ele, consciência, né? espero que ele faça alguma coisa com isso. Mas achei essa bem engraçada, porque não beber água a gente está se destruindo. Então, olha como é que isso é muito mais forte, né? Tem gente, eu, por exemplo, não gosto de água quente. Essa daqui já tem uma hora que está aqui, já não vou tomar, vou pegar outra. Então, olha o esforço que a gente está sempre fazendo para se manter vivo, né? E aí, para a gente ir fechando, como que essa mulher, então, reassume esse rio? Eu grifei aqui, separei a última parte, lá no final, que Hum. fala, no último parágrafo. É isso que a mulher selvagem nos oferece. A capacidade de ver o que está diante de nós com a concentração de atenção, com a imobilidade para ver, ouvir, sentir contato com o olfato, com o gosto. A concentração é o uso de todos os nossos sentidos, incluindo-se a intuição. É desse mundo que as mulheres vêm resgatar suas próprias vozes, seus próprios valores, sua imaginação, sua clarevidência, suas histórias e suas antigas recordações. São esses os da ação e da criação para se concentrar. Sente-se e fique imóvel. Segure a ideia e a embale. Mantenha uma parte dela. Jogue outra parte fora e ela se renovará. Não é preciso fazer mais nada. Então, é sobre isso. O que é que a mulher tem que fazer para ser criativa? Fique no seu lugar um pouquinho. Se escute, se observe, analise, mas analise com olhos de amor, porque nós somos muito críticas em relação a nós mesmas. A gente nunca tá bom, nunca tá suficiente, nós nunca somos boas o bastante. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Fique com uma parte, fique imóvel, não faça nada, mas fique imóvel e fique com a parte que lhe vem, jogue a outra, que isso vai se renovar. E busque se entender. Então, a mulher selvagem, ela nos oferece isso quando a gente se conecta com ela. Ah, Vanessa, mas vocês falam tanto sobre essa mulher selvagem, como é que a gente se conecta com ela? Chame por ela. Chame por essa mulher selvagem. Eu quero me conectar com isso. Escolha primeiro. Quando a gente faz escolhas, a vida vai nos trazer de certa forma. Essa live aqui é para quem já fez a escolha de acessar essa mulher selvagem. Um livro como esse, um áudio, um encontro com mulheres também é um acesso a essa mulher selvagem. Só que é entender que a gente precisa permitir que ela traga essas soluções de dentro, não de fora. E a gente busca tanto fora que acaba se perdendo e perdendo a criatividade. Então, fique imóvel, se escute. E pode ter certeza que tanto a mulher selvagem quanto a criatividade vai aparecer. Exatamente, fechou aí com chave de ouro. E eu aqui pensando lá na página 359, dando passo a passo, não, você já fechou mesmo Ah, com. eu me antecipei. Tarsila, você sabia que eu nasci, como diz minha mãe, sozinha, Tarsila. Eu não esperei por ninguém, então eu acho que eu vivo assim, no 220, sabe? Mas eu achei perfeito, né? É Que isso bom. mesmo. E para a gente acessar essa mulher selvagem, tudo que ela proporciona, né? Porque esses capítulos desse livro, eles não foram escolhidos assim em vão. Dá para você ver a evolução a Sim. cada capítulo, né? Por isso que eu disse no início também. Talvez vai ter mulher que vai demorar aí, ó, 6 meses para ler, entender, absorver o primeiro capítulo e tá tudo bem. Não é, não é uma competição Não. com o mundo, né? É essa busca aí pelo desenvolvimento. E Verdade. quando a gente consegue parar, eu acho que o maior recado, por isso que eu falei que você fechou com chave de ouro e nem precisa, acho que a gente voltar, não. Porque quando a gente faz a escolha, a gente se permite parar e a gente se permite se ouvir, aí a
gente acessa as respostas, a intuição, né? A criatividade que a gente precisa para fazer algo de bom na nossa vida, né? E assim, muita paciência. Você passou por uma transição de carreira, eu passei, e a gente sabe que não é simples, né? Por mais que você recebeu esse empurrão aí, eu imagino que teve as suas complexidades. Sim. Teve ali a sua dificuldade de se firmar, de assumir, né? De se nomear aí, porque a gente também se colocar nesse lugar, né, de terapeuta, é uma responsabilidade muito grande, porque o nosso rio ele tem que estar limpo para que a gente possa ouvir o outro, sem colocar a nossa poluição nele, Verdade. né, para que a gente possa ajudá-lo. Então, cada um respeitando o seu tempo, mas permitindo, né, abrir esse tempo, abrir espaço na agenda para fazer nada, para olhar para dentro. Verdade. E o próximo capítulo promete, hein, Tarsila? A Vamos ver aqui. recuperação da sexualidade sagrada. Já começa falando sobre as deusas sujas. O que é que vem por aí? Ixi, já fiquei ansiosa. Vamos desvendar esse capítulo e trazer. Acho que eu não vou esperar até domingo para ler esse, não. Eu acredito que vem muita quebra de crenças por aqui, viu? Sim, já estamos caminhando para o final, né? 11º. Então, só mais 5 encontros aí para a gente fechar. E eu estou muito feliz que a gente já concluiu 2/3. 2/3 já do nosso mega livro. Maravilha. E como está sendo bom. Tá sim. Obrigada, Vanessa. Boa semana. Obrigada a todas que estão aí nos acompanhando. Ótima semana para todo mundo. Tchauzinho. Até mais. Até.